Exerço a profissão de perita judicial federal na especialização imobiliária, né? E sempre há alguém que tenha dúvida, mas o que faz um perito judicial, né? Quais as competências de um perito judicial? Então, à guisa de informação, eu resolvi ver aqui para vocês sobre a aplicabilidade da perícia judicial imobiliária, não é? Em que casos que essa perícia judicial imobiliária pode ser instaurada. Então, eu vou ver aqui nos tópicos, começando por número 1. No caso de desapropriações, então o perito judicial é muito importante, não é? Para cuidar dos direitos, né, de quem está sendo desapropriado, ou até mesmo para se fazer uma avaliação judicial, né, de acordo, para que não haja nenhum dano, não é? Para nenhuma das partes, no caso, né? Também o número 2, servidões. Então, aquelas ruazinhas, né, que servem de servidões para uma outra rua, para um outro local, como aqui em Búzios, por exemplo, a gente tem muitas servidões que nos levam à praia, né? Porque como aqui a cidade foi feito um ordenamento não muito correto, porque era um distrito de Cabo Frio, então, às vezes, muitas vezes, teremos que usar uma servidão para ir até a praia, né? Temos também o número 3, a renovatórias e revisionais de aluguel. Então, você é um proprietário, você aluga, não é, para você é um locador, aluga para um locatário o seu imóvel, então você precisa de estar sempre fazendo um contrato de acordo, não é, que não fira os seus direitos e nem os direitos também do locatário. Revisão de IPTU, né? Alguma dúvida? Você tem alguma dúvida quanto à cobrança do seu IPTU na prefeitura, não é? Então, o perito resolve isso para você sem dor de cabeça junto ao órgão competente, que é, no caso, a prefeitura municipal de sua cidade. E temos também o número 6, arbitramentos, né? Processos possessórios, reintegração de posse, reivindicatória de uso capião. Então, o que vem a ser isso? Então, você tem uma posse, né, de um terreno do qual você não tem a escritura definitiva nem o RGI. Então, aí você tem a posse, né? E os processos possessórios são muito importantes porque você pode, através da posse, né, de um documento bem elaborado por um perito judicial, você pode reivindicar o uso capião dessa área ou desse imóvel, né? Tudo bonitinho, dentro de todas as suas seguranças, né? O número 8, assessoria incorporadora às construtoras e condomínios. Então, o perito judicial presta também esse tipo de trabalho junto às incorporadoras, às construtoras de condomínio, né? E também aos condomínios. Número 9, cautelares de antecipação de provas, não é? Então, há algum problema de revisionária no fórum da sua cidade, você precisa de provar, né, que você tem a posse daquele local, que você é o proprietário, aí entra o perito judicial também com os laudos adequados. Laudos de vizinhança, né? De repente, algum problema, você precisa de ter um laudo de vizinhança. Entra aí também a aplicabilidade, né, do perito judicial. No caso de separação, divórcios, divisão, extinção de condomínios, também aí cabe a aplicabilidade, né, da perícia judicial imobiliária, porque dentro da separação, por exemplo, né, do divórcio, tem bens, então aí o perito judicial faz um laudo, né, de acordo com o valor do bem para que o resultado das demandas sejam isonômicas, né, para que ninguém saia no prejuízo,
né? Então, para isso é atribuído a decisão, não é, o laudo de um perito judicial que vai ter condições de fazer um bom trabalho nesse sentido para você. Doação, no caso, você vai fazer uma doação, você tem um imóvel, vai doar para o teu filho. Vamos supor assim, eu vou resolver isso antes, né, que para evitar o problema de fazer o inventário, se bem que hoje o inventário está bem mais tranquilo, né? Então, eu vou doar o meu imóvel direto para o meu filho. Então, aí nesse caso, para minha filha, então, aí nesse caso também, nessa doação, a finalidade de forma isonômica entre os donatários e o respectivo valor de mercado do bem avaliado, não é? Porque para doação também precisa de ter um valor adequado, o valor de mercado, né? E esse valor de mercado, com esse valor de mercado, o perito judicial faz um laudo, né, pericial, para se fazer, então, essa doação, a qual culminará numa escritura, né, lavrada em cartório, da qual depois se faz o registro, que é o chamado RGI. Também nas locações, né, quando se faz aluguel, ação revisional, ação renovatória, né, você vai renovar um contrato, né, um contrato bem feito, onde todos os direitos são reservados, tanto os direitos do locatário como do locador, né. E fixação de novo aluguel também, né, tem as taxas de IGPM, né, ou a taxa que for melhor para ambas as partes. E também a avaliação judicial de imóvel, que geralmente é necessária para que se faça algum processo, né, que seja de interesse do proprietário e do locatário também. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham agora entendido quais aplicabilidades, não é, da perícia judicial, né, de um bom perito. Beth Braga Imóveis. Eu sou a doutora Clara Elizabeth Araújo Guimarães Braga, perita judicial aqui na região dos Lagos, né? Perita judicial, no caso, eu sou perita judicial federal, posso trabalhar em qualquer parte do país. E aqui, como eu resido aqui na região dos Lagos, em Búzios, né, Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, então atuo bem aqui nessa área. Até!